Olá, meninas. Agora estamos retornando para a segunda parte da nossa aula. Vamos dar continuidade falando dos MIPs, mas agora nós vamos se aprofundar um pouquinho mais, especificamente cada um. A professora pediu aí a pesquisa do uso da dipirona. A Maria Amélia falou, professora, eu vi aqui assim, peraí, eu vou abrir nossa tela, compartilhar com vocês, e ela vai falar o que ela conseguiu localizar na pesquisa. Só um instantinho, olha só. Tá aparecendo para vocês aí? Joia. Então, eu vou iniciar essa aula nossa, agora esse nosso retorno, dizendo para vocês, sabe o quê? A respeito de sofrer pelo futuro. Então, sofrer pelo futuro é usar curativos sem ter feridas na pele. Então, assim, o que nós temos em nossas mãos? O hoje. Ontem passou, não tem como você mudar e colocar para dentro tudo que você falou. Não tem como mudar o amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. Então, nós temos o hoje. Então, vamos aprender a viver o hoje com qualidade. Como? Tentando não colocar ferida no coração das pessoas. Para que amanhã a gente não precise colocar nenhum curativo e nem pedir perdão. Vamos filtrar e pensar que o que sai da nossa boca, às vezes, é muito mais venenoso do que muitos medicamentos por aí, tá? Então, reflitam sobre isso depois com muito carinho. Aula anterior, então, o que nós estávamos falando? Sobre os MIPs. O que são esses MIPs? São os medicamentos que são isentos de prescrição. São aqueles medicamentos que, conforme eu estou compartilhando com você, você chega lá na farmácia, tá tudo assim. Você não precisa ter o balcão para comprar ele. Você não precisa de um atendente de farmácia. Eles fazem parte de algo chamado prescrição farmacêutica, ou seja, esses medicamentos são medicamentos que o farmacêutico pode indicar para você, sem você precisar passar pelo médico. Agora você pergunta, professora, o farmacêutico ele está autorizado a vender antibióticos sem prescrição médica? A resposta é não, tá? Tanto que, se você pegar um medicamento, eu vou dar um exemplo para você, deixa eu ver o que eu tenho aqui, só um instantinho. Olha só, o que diz aqui, Venda sobre prescrição médica. Se é venda sobre prescrição médica, o farmacêutico não pode vender. Professora, e se eu ver um fazendo? Eu prefiro não comentar. Eu prefiro dizer para você que eu estou te ensinando o que é correto fazer, ok? Então, a prescrição médica, a prescrição farmacêutica, ela inclui o quê? Então, quais sinais e sintomas que, se a gente estiver sentindo em casa, normalmente faz com que a gente vá à farmácia? Uma febre, uma dor de garganta, dor de cabeça. Ninguém raramente vai ao médico porque o nariz está escorrendo. Uma tosse, um excesso de cansaço, está com o músculo doendo. Então, esses são alguns sinais, alguns exemplos do que nós vamos falar hoje na aula. Então, assim, esses tipos de medicamento, volto a mencionar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela fala que são os medicamentos isentos de prescrição, que eles são aprovados pela autoridade sanitária. O que ele vai fazer? Ele vai tratar sintomas de males menores. Ou seja, são medicamentos que são vendidos lá na farmácia sem tarja. Lembra que a gente falou isso já? Sobre os medicamentos que não vêm com tarja? Tem um exemplo aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui com sem tarja. Eu tenho dois exemplos, Eu tenho a dipirona, que é um analgésico, que é um genérico, porque o nome dele é dipirona mesmo, é o nome do princípio ativo, esse aqui é um genérico. E eu tenho aqui, a acetilcisteína. A acetilcisteína também, ela é um medicamento que vem como? Ela é um medicamento que não precisa de tarja, mas ela precisa de orientação. Olha só. Observem aqui, eu vou colocar bem de pertinho para você enxergar, ver se você consegue ver. Não estou fazendo propaganda da farmácia, tá? Mas o que a farmácia fez? Ela colocou ali, dar 5 ml de 8 em 8 horas. Ou seja, essa informação é importante você ter. Porque senão você vai lá, pega esse medicamento aqui, na gôndola, e aí você chega em casa e fala, como é que eu tomo mesmo? Eu tô com dor de garganta, eu vou tomar
Aí eu tô com acetilcisteína é para tosse, tá? É para expectorar. A pessoa tá com muita falta de ar, vai tomar acetilcisteína. Mas e aí? De quanto em quantas horas que eu vou ter que tomar? É importante você perguntar de quanto em quantas horas e a quantidade, ok? Isso é a posologia, isso é informação, é a parte dos miligramas de medicamento, que é muito importante. Eu vou começar falando de uma classe que são os digestivos. Eu mencionei na aula anterior, eu falei para vocês. O que um digestivo faz? Ele estimula a produção da liberação da bile. A bile, juntamente com enzimas que é liberadas lá pelo pâncreas, ele age diretamente ajudando ali na estimulação do suco gastrointestinal, ou seja, o nosso estômago vai liberando ácidos para triturar aquilo que a gente se alimentou, que no final da digestão vai virar bolo fecal. Você comeu, por exemplo, algo muito forte, uma dobradinha, comeu ali uma feijoada, então o fígado vai ter dificuldade em trabalhar, em liberar essas enzimas. Aí você vai tomar um medicamento que serve para digestão. Só que daí vem um detalhe. Aqui, ó, se eu abrir mais a imagem, você vai observar, sabe o quê? O que está escrito aqui, ó? Bicarbonato de sódio. Carbonato de sódio. Ácido cítrico. Pronto. Isso aqui é um digestivo. Aí você vai falar, e o sorrisal que você falou na aula anterior, professora? O sorrisal, ele tem também o bicarbonato. Ele tem o carbonato e tem o ácido cítrico. Sabe como é que as vozinhas faziam antigamente? Espremia um suco de limão, colocava uma colherzinha pequenininha de bicarbonato. É a forma de fazer um digestivo caseiro. Ah, professora, mas resolve do mesmo jeito? A diferença é que o Eno ele tem que sabor. Ele tem o carbonato de sódio. Agora, o sorrisal, não. O sorrisal, ele vai ser utilizado, além que vai servir para tudo isso, se vier seguido de dor. Então, se você estiver sentindo, além que está com má digestão e dor, não é o Eno. Eno é marca. Você vai olhar o que tem dentro dele. Você vai observar que é a mesma coisa do sorrisal, só que ele vem com algo que é para dor. Lembrando, o ácido acetil salicílico, ele é um analgésico, só que ele interfere na coagulação do sangue também, tá? Então, guardem bem essa informação. Relembrando aqui, que eu já havia falado em aulas anteriores, um medicamento que ele é MIP. Como assim, professora? Olha aqui, ó. Tá vendo por que está escrito aqui venda sob prescrição médica? Um exemplo, Plasil é marca. Cloridrato de metoclopramida e o Dramin, que também é marca, eles são medicamentos para vômito. Então, o que eu tenho a dizer? Não podemos dar medicamento para vômito se a gente não sabe, para parar o vômito, se a gente não sabe a origem. Vamos supor que a Maria Amélia comeu um lanche e a Maria Amélia fez o quê? A Maria Amélia inventou de passar mal e pegar uma bactéria, porque a maionese que ela usou lá, a moça fez uma maionese caseira. O que ela usou? Ovo quebrado. Por isso que a vigilância sanitária, os fiscais andam passando nos lanches, você não vê mais quase sachê de maionese por aí. Você vê que é aquele sachêzinho fechado. Porque as pessoas deixavam o resto de maionese de um dia para outro, a noite inteira, várias horas ali fora da geladeira. Ou seja, a bactéria fazia o quê? Ia se proliferando. Aí, quando você come aquele lanche com aquela bactéria, sabe o que acontece? Começa a vomitar e dar diarreia. Aí vem alguém só que, relembrando, esse tipo de medicamento não pode comprar sem prescrição médica. É isso daí que diferencia os MIPs do medicamento comum, entendeu? Tem classe de medicamento que você vai dar para o cliente, só que você não pode. Se a pessoa começar a vomitar muito, tem que descobrir, é de origem alimentar ou pegou alguma bactéria e está desarranjando todo o intestino da pessoa? Ou será que ela está com algum verme? Ou será que ela está... Então, entendeu? Tem que fazer exame para descobrir o que está acontecendo. Então, os antieméticos, nós não podemos dar por conta própria medicamento para vômito sem o acompanhamento médico. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a Margali esteja tomando conta de uma pessoa que tenha diabetes.
E essa pessoa está com diabetes descontrolado e lá na casa do cliente não tem um aparelhinho de destro para ver. E do nada, essa cliente começa a vomitar. Agora eu quero o auxílio da Thaís. Thaís, eu dei o exemplo do cliente da Margali, né? Mas e se você fosse esse cliente? Você começa a vomitar em casa, tem diabetes, a sua cuidadora vai dar um medicamento para vômito por conta própria. É correto tomar? Eu não vou tomar. Eu não vou tomar, não. Você vai tomar. Você vai ficar vomitando? Não, não vou ficar vomitando, mas eu vou pedir para ela ler a prescrição do remédio. Senão eu não vou tomar. Não. Normalmente, agora em época de pandemia, não consegue quase ser atendido nos postos de saúde, os UPAs estão cheios, e a pessoa está vomitando, fica com medo de porque está vomitando, vai lá e passa mal. O que ele faz? Ele vai na farmácia e compra um medicamento para parar com aquilo, entendeu? E aí eu te pergunto, Thaís, Entendi. vamos supor que a sua cliente seja uma cliente que tenha diabetes. Você sabia que um dos sintomas de um diabetes que está muito descompensado, principalmente para alto, uma das primeiras coisas que ela vai ter é vômito? Não sabia. Então, aí a gente vai dar para nossa cliente um medicamento para vômito. Sabe o que vai continuar acontecendo? A diabetes dela vai continuar piorando e ela vai vomitar cada vez mais. Você vai acabar dando medicamento. Não pode dar, então? Não pode dar medicamento para vômito? Não pode. Não pode dar por conta própria. Primeiro, qual que é o motivo que essa pessoa está vomitando? Ninguém sabe até então. E se essa pessoa começar com diarreia? Entendeu? Entendi. Como é que eu vou ter certeza que essa diarreia dela foi o lanche que ela comeu ontem à noite? Ela vai começar por dedução. Então, tem que avaliar. Nós, como cuidadores, a gente não pode sair dando medicamento para o cliente sem ter certeza. Só que o idoso, assim como o bebê, ele se desidrata muito rápido. Então, se o cliente começou lá, vomita, 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 diarreia, sai por cima, sai por baixo, não pode ficar dando medicamento por conta própria e deixar em casa, não. Tem que, se for dar algum medicamento... Ah, quer ver outro detalhe? Vou falar agora sobre os antidiarreicos, ó. Tem vários tipos de medicamento, mas tem aquela dica, né, que a gente sempre escuta. Mistura, como é que é? Maizena com limão. Bate maizena com limão e dá para o cliente. A Vanilda está terrível. Porque são receitas caseiras. Mas eu volto a perguntar, por que essa cliente está com diarreia? Essa diarreia está seguindo de vômito? O nosso corpo expele tudo aquilo que não está bom. Vamos supor que seja lá uma virose. Vou compartilhar uma coisa muito pessoal minha com vocês. Graças a Deus, assim, eu chego a passar, assim, anos sem pegar nada, sem nem gripe. Graças a Deus, Deus é bom demais, né? Só que um dia, quando você tem para valer. Eu cheguei a ficar 6 dias com vômito e diarreia. Nada. À base do soro. Então, o máximo, na hora que eu consegui alguma coisa ali, quando eu saí do soro, foi entrar no soro caseiro. E aí, água de coco. Quando eu fui voltando, teve que ser com bolachinha, água e sal, biscoito de polvilho. Por quê? Foi uma virose muito forte. Enquanto não saiu tudo que tinha para sair, não cortou, não parava, entendeu? Tomando medicamento para vômito e diarreia, tomando medicamento na veia. Então, você imagina assim, por conta própria, nós não podemos utilizar os MIPs para fazer automedicação. Então, diarreia pode ser causa, o que é infecção? Ingestão de alimento contaminado, só que pode ser alergia. Por isso que tem que fazer exame. Vai lá no UPA, coleta o hemograma. Tem um componente do sangue que, quando é alergia, ele sobe lá nas alturas. Na hora o médico sabe identificar que aquilo ali é uma alergia, não é uma virose. Porque se for a virose, se for a bactéria, vai seguir seguido de febre. Um exemplo, o Floratil, ele é um medicamento para repor aquilo que foi perdido na diarreia e no vômito. Quer ver um exemplo? Eu citei anteriormente para vocês. Os antisseborreicos, ou seja, para acabar com seborreia, com oleosidade, seja na pele quanto no couro cabeludo. Não precisa. Lá na farmácia tem. Tem lá shampoos, que são anticaspas, shampoos para acabar com a oleosidade. Só que depende do tipo do problema da pele. Um exemplo, se a acne, não é tudo igual. Tem acne que é profunda. Se o cliente tem acne, você tem acne,
Você não é usar uma marca, não é usar, não estou fazendo propaganda da Asepsia, não, tá? Mas não é usar Asepsia. Se for usar Asepsia, tem o sabonete próprio para aquilo. Não precisa ir no médico por causa disso. Agora, olha uma outra classe que é MIP e que ela é muito prejudicial. Você vai dizer assim, como assim, professora, muito prejudicial? Os descongestionantes nasais. Eu já havia mencionado eles em outra aula anterior, falando para vocês, sobre os malefícios que traz o uso do descongestionante nasal sem prescrição médica. Por quê? Sorine. Sorine é marca. Se eu perguntar aqui, quer ver? Deixa eu ver quem vai me ajudar aqui. Ô, Maria Amélia, Sorine, você sabe que é aquele descongestionante que a gente coloca lá no narizinho da criança, que vai fazer contato com Aí nós falamos do vídeo um pouco. o que tem dentro do Sorine, você sabe? Que tem no Sorinho? Ah, não sei não, professor. Mas é bem simples. Posso te falar o que é? Pode? Fisiológico. Ah, soro filológico. É fisiológico. Agora, diferente. É só para limpar o narizinho, né? Isso. Só que tem alguns sorines que ele vem com aplicadorzinho que você aplica ali para descongestionar. Só que agora, professora, eu gostaria que vocês se atentassem ao seguinte: ele alivia a congestão nasal, correto? Correto. Porém, ele vai ajudar a diminuir ali, mas tem determinados, ó, rinossoro. Rinossoro também é cloreto de sódio. É soro fisiológico, cloreto de sódio. Esses rinossoros, sorine, ele não vai ser prejudicial. Agora, tem alguns descongestionantes, eu não vou ficar fazendo propaganda contra a marca, mas o componente que tem ali dentro, o princípio ativo, tem que ser usado com cautela. Você vai começar a suar ali, daqui a pouco vai começar, eu não vou nem contar o segredo, porque eu quero que vocês pesquisem quais os malefícios que traz o uso excessivo do descongestionante nasal. Você vai ver que um medicamento que não precisa nem de prescrição médica, você vai ver o quanto ele pode afetar. E ainda ele pode viciar. Você fala, o quê? Você vai ver lá, você vai encontrar no mínimo 5. Eu estou dando a dica, ó. 5 malefícios que ele causa. Vitamina. O cliente que vai lá na farmácia comprar vitamina, ele não precisa de receita médica. Por quê? Polivitamínico não precisa passar pelo médico para você melhorar ali. Ah, vou melhorar. Vou comprar ali, não vou fazendo propaganda não, no centro. Vou comprar um polivitamínico, porque eu não estou comendo muita fruta, legume, verdura, vou começar a melhorar meu sistema de defesa. Aí vem um detalhe. Para tratar a deficiência nutricional no organismo, tem que ser acompanhado pela nutricionista, tem que ser acompanhado pelo médico, fazer exame. Excesso, falta de vitamina traz prejuízo à nossa saúde. Para o cabelo, para a pele, para a unha, para o funcionamento do intestino. Só que o excesso dela também traz doença. Não vou falar quais são, mas eu gostaria que você soubesse que o fato de melhorar ali, por exemplo, a parte da defesa, chupa uma laranja, toma um suco de limão, uma rodela de abacaxi. Ah, eu quero para a parte do cabelo, come cenoura, a pele, cenoura, entendeu? Através dos alimentos, nós podemos melhorar a nossa deficiência nutricional. Mas se você decidir tomar mesmo assim, principalmente quem está na época da menopausa, tem que ficar atento, porque muda a oscilação hormonal, prejudica muito a parte nutricional, a parte das deficiências de vitaminas. Bom, como eu falei, vou falar dos principais. Eu vou dar um exemplo. Existe uma classe de medicamento que ele emite, que são os medicamentos para expectorar. Vanilda, você vai me ajudar agora. Vamos supor que você está com uma tosse. Vai mudar o clima, daqui a pouco, mês de maio, junho, começa aqueles ventinho mais frio. E aí, normalmente, a gente fala, vamos tomar um xarope, né? Vamos tomar um xarope. Qual é o tipo de xarope que você deve chegar na farmácia e pedir? Você saberia qual é o xarope que você deveria comprar? Na realidade, a gente chega e fala assim, eu estou com muita tosse, eu gostaria de um xarope, mas o não xarope... Não estou te ouvindo direitinho, menina. Fala um pouquinho mais alto para mim. Eu falo que, geralmente, quando eu estou com tosse, eu chego... Eu não gosto de tomar remédio, mas se for para tomar,
eu peço um expectorante, ainda mais se tiver com aquela tosse meio catarrenta, ou aquela tosse seca que devido deve ser alguma alergia. Aí eu peço um xarope, aí eu falo como que estou me sentindo, geralmente o farmacêutico vai me dar um xarope adequado pela minha tosse. Ótimo, mas e se for nosso idoso que está com tosse? E pede para você fazer alguma coisa para melhorar. Ó, tem o idoso. Ou se for criança. Bom, geralmente para os meus filhos, eu dava assim, meus filhos têm bronquite asmático. Geralmente é um xarope antialérgico, né? Ou às vezes que ele estava com uma tosse muito pesada, é um expectorante, mas é infantil, né? Perfeito. Olha só, então, vocês observaram o que a Vanilda falou? Se você estiver anotando, anota aí que é importante. Tá com tosse, aquela tosse chata, o que a gente tem que perceber? Escutar a tosse. Tá lá acompanhando o seu idoso, a sua criança, começa com aquela tosse chata, você tem que observar se essa tosse é irritativa ou se essa tosse vem com produção de catarro. Se vir com catarro, é um tipo de xarope. Se vir for uma tosse alérgica, irritativa, é um outro tipo de medicamento. Então, e não é todo profissional que às vezes vai te atender que ele sabe. Às vezes ele pode falar qualquer um lá, e não é. Então, o que a professora quer que você saiba com isso? Que não é todo xarope que é igual. Para você, os MIP, tem xarope que ele é MIP. Vou dar um exemplo. A dexametasona, ela é um medicamento antialérgico. Ela não é para tosse com catarro. Ela é para uma tosse alérgica. Ela, então, tem que ver a diferença do medicamento para tosse, ou seja, os antitussígenos, para o medicamento para expectorar. Vou dar um exemplo. Xarope de abacaxi. O abacaxi é um excelente alimento para melhorar o sistema de defesa. Ele, com mel, ajuda a parte respiratória e a eliminação de catarro. Ele é bom ser evitado, o uso excessivo dele, quando o cliente tem diabetes, por causa do mel, por causa da concentração de açúcar que tem. Mas tem que, então, pensar o seguinte, não é lá na farmácia comprar Desconjex, vai lá e compra dexametasona, vai lá, compra maleato de esclofelamina, compra um monte de medicamento, começa a dar 3 tipos de medicamento diferentes para o cliente e não resolve. Sabe por que não resolve? Porque tinha que ter mencionado para o atendente, ou se ele não te perguntou, você tinha que ter falado que a tosse do seu cliente é com catarro. Se é com catarro, é um xarope expectorante. Não é nenhum desses medicamentos que vocês estão vendo aqui. Vai tomar anti-inflamatório? Ah, minha garganta está inflamada. Ah, eu vou tomar um medicamento por conta própria. Cuidado! Se você quer entender um pouquinho mais sobre medicamento, depois anotem aí a respeito do diclofenaco. Ah, diclofenaco é um anti-inflamatório, normalmente o pessoal toma, é comum, nem precisa ali, né? Só que tem um detalhe, não é todo diclofenaco que é igual. Tem o diclofenaco de sódio e tem o diclofenaco de potássio. Você vai pesquisar qual é aquele que não pode usar por muito tempo. Tem um deles que não pode. É só se você for fazer uma cirurgia. Ué? Sim. E aí? O atendente só fala de diclofenaco. Não é todo diclofenaco que é igual. Só essa dica que eu vou dar. Então, os anti-inflamatórios, tem alguns deles que a base dele é com hormônio. Então, tem anti-inflamatório. Já ouvi alguém dizendo assim, eu tô tomando corticoide, tô toda inchada? É verdade. O corticoide incha a pessoa. Por quê? Porque ele é a base de hormônios. Esses hormônios, eles fazem que quando a pessoa está tomando esse medicamento, inche. Só que tem anti-inflamatório, que ele chama anti-inflamatório não esteroidal. Ou seja, ele não tem esteroide, ele não vai inchar. Só que ele vai prejudicar o rim. Não vou nem falar muito a respeito, vou só me comentar com você, então, para encerrar o nosso assunto. Tem os antialérgicos. Só relembrando, não é todo antialérgico que dá sono, mas tem alguns que dão. Tem antialérgico de primeira, segunda e terceira geração.
Alguns tipos, tipo dexametasona, precisa de prescrição médica. Agora, loratadina, não precisa. O Alegra, que normalmente, quando a criança está lá muito com o narizinho irritadinho, vai comprar, ele é um medicamento específico para alergia e é infantil. Só que ele não é sedante, tá? Ou seja, tanto que você pode comprar sem a prescrição médica. O que você tem que observar é a partir de que idade que é recomendado dar o cloridrato de fenoxferanadina. Esse é o nome do princípio ativo, tá? O que mais que a gente vai falar? Só relembrando, não se dá medicamento para diarreia se o cliente não estiver por conta própria, para poder parar a diarreia. Tem que procurar o médico. Tem gente que fala, dá Imosec, dá Imosec. Imosec precisa de receita médica. E aí eu compro, eu não preciso, o farmacêutico não pede para mim. Aí é por sua conta e risco, só informando. Tem que ter acompanhamento médico. Para finalizar esse assunto dos BIPs aí, que a gente tem que ficar atento, que não é porque não precisa de prescrição, que não precisa de orientação, nós falamos na aula anterior sobre o analgésico. Pedi para vocês pesquisarem. Analgésico não é tudo igual. Tem analgésico que ele é mais fraco, ou seja, combate dor suave a moderada. Tem analgésico que é para dor intensa. Então, se a sua dor estiver muito intensa, se você tomar dipirona, não vai passar. É aquele caso que eu falei na aula anterior. Lembra? Tomou, deu uma hora, não passou, toma de novo. Não é. É porque a sua dor tem que ser outro tipo de analgésico, entendeu? Tem que agir em outro lugar aqui no cérebro. Não vai resolver tomar esse. Tá? Vai tomar aspirina. A aspirina não passou. Eu tomei um comprimido, não passou, da próxima vez eu vou tomar 2. Não é aumentar a dose, isso intoxica o fígado. Lembra que eu falei? Paracetamol e dipirona são 2 tipos de analgésicos que intoxicam rapidamente o fígado. Dor forte, tem que procurar o médico. É o Paco, é o cloridrato de tramadol, ou seja, o Tramal. Isso aqui não, esses 2 medicamentos não são fracos. Eles são analgésicos fortes e potentes. Então, só para relembrar, a segunda Organização Mundial da Saúde tem escala de dor. De acordo com o tipo da dor da pessoa, é o tipo de analgésico que ele toma. Alguns são em farmácia. Você não vê que tem cliente que faz tratamento de câncer que ele tem que ficar no hospital? É porque, às vezes, o analgésico que ele toma tem que ser feito na veia, não pode ser comprado em farmácia nem feito em farmácia. Entendeu? Vai fazer uma cirurgia, não vai dar dipirona para a pessoa. Vai dar ali para dor refratária, para dor muito forte. Entendeu? Tem alguns analgésicos que fazem a pessoa perder a consciência, que são os sedativos que é dado na hora da cirurgia. Entendeu? Então, não é todo analgésico que é igual. Só para finalizar, Maria Amélia, como é que ficou, então? Compartilha conosco. Qual que é a dose que tem que ser tomada do dipirona ou paracetamol aí? Porque eu pedi especificamente do dipirona. Para o adulto, qual que é a dose que deve ser tomada? Do adulto? Isso. Adulto é, no máximo, até 40 gotas, de 4 vezes ao dia. Ok, então seja de 6 em 6 horas, certo? Isso. E para criança, como é que funciona? Para criança, da criança eu não achei. Foi só acima de 15 anos. Acima de 15 anos é de 20 a 40 gotas. Isso. A criança, até os 12 anos, ela é tratada 1 gota por quilo. Porém, se você tem dúvidas, o que eu pedi para vocês fazerem? E quem não fez, eu vou cobrar na próxima aula. Pegue a bula do dipirona e abra. Na própria bula, tem lá a quantidade que deve ser tomada. Eu vou dar um exemplo, eu não falei da acetilcisteína? A acetilcisteína, na própria bula dela, a hora que você pega lá a bula, que você abre, se você for procurar, vai ficar sempre lá na informação, no item 6. Depois procure o item 6 da bula de vocês. É como devo usar esse medicamento. Vou compartilhar com vocês assim, ó. Ó como é diferente, não é todo medicamento que é ali 1 gota por quilo. Como ele, aqui que eu tenho a xarope, ó, observe essa informação. Então, crianças de 2 a 4 anos deve ser tomado o quê? 5 ml. Acima de 4 anos, também 5 ml. Entendeu? Na bula vem ali como que é o uso pediátrico, entendeu? Aí,
é importante. Esses medicamentos mais simples que a gente toma em casa, só relembrando, Dorflex é marca, que relaxante muscular causa excesso de toxicidade no fígado, podendo levar até a morte, tá? Mas isso a gente trata numa outra aula. Relembrando, a gente vai continuar falando sobre os antibióticos. A professora vai trazer para vocês na próxima aula. Falamos hoje dos MIPs. Quais são os medicamentos que são isentos de prescrição? Vou trazer mais algumas informações que vai ajudar vocês na hora que vocês estiverem cuidando dos seus clientes. Por enquanto, não há nenhuma mudança em relação ao retorno das nossas aulas presenciais. Se houver alguma mudança, ali estamos aguardando o retorno do governo para ver o que o nosso governador vai falar a respeito. Vocês serão comunicados aí no grupo. Então, vamos continuar falando de medicamentos. Cada hora eu vou trazer um medicamento diferente. Aquele que você precisa de prescrição, aquele que você tem que tomar um cuidado, aquele que o cliente às vezes toma e pode passar mal. Próxima aula, nós vamos continuar falando dos antibióticos. O que acontece? Por que um antibiótico faz bem para uma pessoa e, de repente, não faz bem para outra? E se eu deixar ficar guardando, tomei, não acabei com o medicamento, eu posso tomar mais? A resposta é não. Mas tem algumas informações que eu vou continuar passando na próxima aula. Vou colocar o formulário lá no grupo de vocês, preencham, vai ser perguntas de acordo com o que nós falamos aqui na aula. E para finalizar, eu vou dizer o seguinte: um dia eu serei a lembrança de uma época difícil, mas vocês venceram. Então, lá no futuro, vocês vão se lembrar dessa mensagem de hoje. Vocês já são vencedores, estão persistindo, insistindo, isso é muito importante. Continue,